Mesquita, boa noite. Boa noite, Polidoro. Boa noite, telespectadores. É uma satisfação estar aqui com vocês. Tudo isso, esse trabalho que a gente vem desenvolvendo, repercute única e exclusivamente dentro do campo. O atleta, para ele se portar de uma forma exuberante, ele tem que estar preparado não só fisicamente, mas também emocionalmente, para ele poder desenvolver todo o seu potencial. Você é professor de educação física formado e técnico de futsal, né? Sim, eu trabalho nas categorias de base da Astel e dentro desse meu trabalho nas categorias de base, uma das coisas que me chamou a atenção e que me chama muita atenção é essa parte emocional. Porque o atleta no treino rende uma coisa e no jogo não consegue colocar em prática tudo que ele faz no treinamento. O porquê disso? E em cima dessa questão a gente começou a desenvolver esse trabalho. O Sedenir, ele é um atleta que passou por mim nas categorias de base, assim como também o Marquinho, e a gente vem auxiliando eles dentro do que podemos e dentro do jogo, gravando jogos, procurando fornecer-lhes instrumentos para que eles possam entrar em campo e desenvolver cada vez melhor o seu futebol. O caso do Sedenir, por exemplo, que foi ficou desanimado, ia sair, aquela confusão toda da indisciplina no Avaí, ele acabou retornando e hoje é um dos destaques do Avaí titular da lateral direita do Leão. Como é que funciona esse tipo de trabalho de autoestima que nós vamos mostrar agora? Por exemplo, esse tipo de trabalho que representa isso aí. Bom, essa aí é uma garça, né? Certo. Tentando engolir um sapo. E, de todas as formas, o sapo está ali no pescoço da garça e não deixa de jeito nenhum ser engolido. E o que eu tenho passado para eles é que é bem isso mesmo, a vida ela se transforma nas nossas lutas e que a gente não deve desistir nunca. E que deve estar sempre procurando objetivos mais altos e sempre confiar em si. O Sedenir sempre foi um bom jogador, um bom resultado pode desencadear vários outros bons resultados. E é o que está acontecendo. Certo. Isso. Esse efeito dominó. Isso, o efeito dominó. Assim como ele acontece do lado positivo, pode acontecer do lado negativo também. E o Sedenir sempre foi um atleta vencedor, sempre teve uma postura dentro do campo e fora do campo muito correta. E todos esses envolvimentos, tudo isso que aconteceu com ele, acabou gerando no atleta uma certa insegurança, um certo nervosismo e que ele não estava conseguindo desenvolver tudo o que poderia dentro do campo. A partir do momento que ele tomou consciência de que ele poderia render muito mais do que aquilo que ele estava rendendo, o Sedenir hoje é um atleta que vai render muito mais do que isso. Mesquita, você não é formado em psicologia não, né? Não, eu estudo muito essa área, acho que é uma área que ainda é muito pouco explorada. Aqui no estado principalmente. Isso, eu iniciei no início do campeonato no Tubarão um trabalho onde eu procurei conscientizar os atletas da importância deles dentro do clube, que eles não estavam trabalhando para o clube, e sim para o desenvolvimento pessoal e profissional deles. Você tem um pouco de pastor, né? Pode dizer, porque você exerce, está exercendo, eu vou abrir, vou falar. Tudo bem. Parece que você está exercendo uma profissão ilegal. Se você está entrando na área da psicologia, que exige realmente um diploma, uma formação, você não teve nenhum problema, nenhuma barreira, não encontrou nenhuma admoestação nesse sentido? Fernando, o problema é o seguinte, dentro da motivação, você usa técnicas de psicologia, você usa fitas, você usa vídeos para motivar os atletas, para torná-los, aumentar a sua memória visual e fazer com que eles rendam muito mais, né? Eu procuro mostrar para os atletas situações em que eles estão passando e que outros já passaram. É o caso do Zico, o caso do Holyfield. E falando ainda em psicólogos, Evandro Mota é um administrador de empresas e foi um dos responsáveis pela vitória da seleção brasileira. É bom deixar bem claro que o Mesquita não é psicólogo coisa alguma. Não. Ele faz um trabalho de autoestima, de valorização. Você está lá embaixo, desanimado, perdeu a posição, está mal. E aí ele pega e levanta e ergue. Não tem nada a ver com psicologia. Você mostrou ali o efeito dominó. Como é que funciona esse efeito dominó? Bom, eu acabei de dizer, ele funciona do lado positivo como funciona do lado negativo. Eu quero saber em que circunstâncias. Em que circunstâncias? Você empurra a primeira pedra do dominó, e aí? Isso é um resultado por cadeia. O Avaí hoje chega em qualquer lugar do estado, o Figueirense, e a partir do momento que ele para o ônibus na frente do estádio, o time que está do outro lado já sente a pressão do time do Figueirense, do time do Avaí. Por quê? Porque o que representa os clubes, o que eles representam dentro do campo,
Isso gera uma tensão já no próprio jogador. Um bom resultado desencadeia vários outros. Você jogar contra um bom time não é a mesma coisa do que você jogar contra um time mediano ou um time fraco. Voltando ao trabalho que eu fiz no Tubarão no início do ano, da onde saíram grandes atletas, tipo Roberto, que hoje está no Figueirense, Adelmo hoje no Avaí, e outros tantos, eu procurei conscientizá-los do valor que eles tinham para eles e que o clube seria um meio aonde eles desenvolveriam o seu trabalho. É como aquela história do clube que vinha super mal e tinha todas as condições para estar bem e não conseguia. E lá um belo dia o pessoal chegou na concentração e estava lá aquela placa lá na abertura lá da concentração. A pessoa responsável por esse fracasso, por esse insucesso do clube, acabou de falecer na madrugada passada. Todos eles ficaram apreensivos, o pessoal ficou pensando, pô, mas quem será, coitado e tal. Daqui a pouco passou aquele minutinho e o pessoal já começou a pensar, puxa, agora eu vou conseguir vencer. Agora o treinador, será que foi ele que me sacaneava? Será que era o roupeiro? Será que era o médico? Quem será que me sacaneava? E formou aquela fila para saber quem era o traíra do grupo. E o pessoal começou um atrás do outro, em direção ao caixão, e que tinha um visorzinho, e naquele visor tinha um paninho. Cada um que passava dava uma engolidinha no seco, assim, saía. Passava outro, engolia no seco, saía. E qual a surpresa você, telespectador, você, Jamil? O que estava embaixo daquele? Um espelho. Então a única pessoa que pode sacanear você mesmo, ou que pode trazer você para cima, é você. E isso, os atletas do Avaí, esses atletas da casa, o caso do Marquinhos, Cedeni, Fantique, que teve uma excelente atuação ontem, Dirley, que jogou inclusive ainda machucado, que acredito que o futebol catarinense, Avaí, Figueirense, tem valorizado muito eles, e acho que tem que valorizar muito mais, porque eles são prata da casa, eles têm conseguido descobrir. Mesquita, você faz esse trabalho junto aos jogadores do Avaí? Primeiro, profissionalmente, é a primeira pergunta. Segundo, é em grupo ou individualmente? Fernando, isso são conversas que nós temos fora do estádio, dentro do estádio. A gente tenta trocar algumas ideias e levantar o astral deles. Porque você sabe que futebol é uma coisa muito dinâmica e muito momentânea. Você sempre tem que ser melhor do que o seu último jogo. Não, mas você faz a palestra com os jogadores? Não, você trabalha individualmente? É isso que eu quero saber. Bom, como é que você trabalha? Individualmente, não, eu não tive a oportunidade de fazer uma palestra para o Avaí, para o clube profissional. Pode ser que tenha a partir de agora, dessa entrevista na TV Cultura, para o Avaí valorizar o seu trabalho. Eu acredito que, inclusive, eu fiz uma palestra para a equipe de juniores, muito receptivo do Avaí. E esse trabalho eu tenho feito com atletas em particular. É o caso do Marquinhos, que agora deu uma caída em função de toda essa situação que foi criada com ele. E ele agora está voltando e está conseguindo realmente colocar um pouquinho mais o seu futebol em prática. Só um detalhe, Marquinhos do Avaí tem 17 anos, é um guri. Várias informações que o Valdo ia comprar, levá-lo para Portugal ou para a Europa, no geral. Foi mordido pela mosca azul. Isso, aí o Atlético Paranaense ia levar e assim por diante. Então, o Marquinhos achou que estava já comprando um Mercedes e continuou no Fusquinha aqui. Não foi para lá nem para cá. Então você está procurando elevar a autoestima do Marquinhos. O Marquinhos é um atleta que começou comigo nas categorias de base. Eu encaminhei ao Avaí no mês de janeiro. E tudo com o Marquinhos aconteceu muito rápido e muito momentâneo. Nem ele esperava que as coisas acontecessem. Um dia ele estava na arquibancada torcendo para o Regis, para o próprio Cedeni, e hoje ele está lá defendendo as cores do Avaí. O que aconteceu com o Marquinhos não foi nem em função da venda, do passe, porque ele, através desse trabalho todo que a gente vem desenvolvendo durante esses anos que ele vem trabalhando comigo, ele está bem consciente disso. O que aconteceu foi o seguinte: todos os clubes que jogaram contra o Avaí quando o Marquinhos estava em campo, faziam marcação individual sobre o garoto. Quer dizer, um atleta bom, um atleta que tem um talento como tem ele não consegue desenvolver todo o seu potencial, porque a primeira bola que ele já pega marcado. A segunda, a mesma coisa. E a complexão física, a estrutura dele ainda é uma estrutura de 17 anos. Um atleta que tem já 20, 22 anos é bem diferente, é complicado para ele com 17 anos sair de uma marcação sob pressão. E ele sofreu o ônus de receber críticas muitas vezes infundadas por essa questão toda que foi levantada sobre ele. Mas é um grande atleta, vai dar muitas alegrias ao Avaí e acredito que daqui para frente ele precisa jogar. À medida que ele for jogando, ele vai conseguindo readquirir a confiança. Tá bom. Obrigado, professor. Você tem um site, né, na internet, é isso? Eu gostaria de deixar aqui o meu site, onde vocês vão encontrar todo o currículo do Marquinhos, do Cedeni, e esse trabalho que a gente faz
da autoestima e o trabalho que eu desenvolvo na Astel. Se tiver alguma dúvida em achar o endereço, procure nos sites de procura da internet. Um abraço, Polidoro, um abraço, Fernando. Muito obrigado por ter me dado essa oportunidade de vir divulgar o trabalho e o que está sendo feito de mais moderno no futebol. Muito bem. Esse professor Mesquita, lembrando que a seleção brasileira aqui não elogia uma coisa, e o trabalho de autoestima é outro. E a seleção brasileira contratou psicóloga e por aí afora. Estão intimamente ligados os dois, né? Estão interligados, né? O próprio professor Adson